A partir de agora, está entrando no ar Mídia Mineira em Debate. Mídia Mineira em Debate. No ar para você pela Rádio Cataguases AM, o programa Mídia Mineira em Debate, sempre trazendo os principais assuntos que movimentam a nossa cidade, a região, o estado, o Brasil e o mundo. Muito boa tarde para você que está aí acompanhando a partir de agora Mídia Mineira em Debate, que tem a direção e também a coordenação do jornalista Marcos Gama. Boa tarde, Marcos Gama. Boa tarde, Maurílio Rodrigues. Boa tarde a todos que estão aí ouvindo o programa Mídia Mineira em Debate. Boa tarde também para os nossos amigos convidados aqui, Eduardo Barcelos, o vereador Magela. Boa tarde. E vamos aí, né, Maurílio? Então, vamos lá, então. Boa tarde dos nossos convidados. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eduardo Barcelos aqui, advogado aqui de Cataguases. E também você é o que lá na... Associação? Na Associação de Animais? Eu sou vice-presidente. Vice-presidente da Associação dos Animais. Cataguasense de Proteção aos Animais. Boa tarde. Boa tarde também, Magela, vereador aqui de Cataguases. Teve hoje no Fale com o vereador, né, Magela? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje, mais uma vez, né, como normalmente acontece toda quinta-feira, estivemos em mais um bairro da cidade para conversar com os moradores, ouvir os moradores, sugestões para a cidade, reclamações dos bairros. E mais uma vez, Marcos, muito bem recebido pela população lá do Isabel Tavares, Granjaria ali. Focalizar aqui a camisa do Magela, na rua Lacordaire Dutra. Então estivemos lá, nós ficamos sempre por volta de 1h30, 2 horas, e hoje foi um número muito grande de atendimento. Então hoje esteve lá na Granjaria. Na Granjaria. Tem mais ou menos quantas pessoas que foi atendido ou não? Ainda não contabilizou ainda? Não contabilizei ainda, mas provavelmente nós atendemos mais de 20 pessoas. E o interessante é que depois desse atendimento vira indicação, não é isso? Isso. Aí na próxima terça-feira entra como indicação que vai detalhada para cada secretário. Cada secretário recebe o que foi apresentado pelos moradores. Sim. E o morador vai ali, deixa o seu nome, seu endereço e ele recebe em casa a indicação que foi feita lá na Câmara para ele ver a seriedade com que o trabalho é feito. Não é só lá ouvi-lo, não. Então nós fomos muito bem recebidos, o pessoal entendendo bastante. Nós também damos esclarecimentos, né? Não é só reclamação. Sim. Explicamos todo o processo legislativo, explicamos também algumas ações da Prefeitura, algumas dificuldades que a Prefeitura tem, que nós sabemos, que nos foi informado, nós passamos. A intenção é esclarecer a população mesmo e dar a ela a oportunidade de falar com o vereador. Muito bem, parabéns pelo trabalho aí. Agradeço, Marco. Bom, o tema então, Maurílio, era sobre a maioridade penal. Maioridade penal, que a Câmara aprovou. Exatamente, para crimes hediondos, são aqueles crimes mais graves, não é? O doutor Considerado Eduardo, mais grave. O doutor Eduardo, que é advogado, vai poder até explicar. Eu quero só lembrar aos ouvintes aí, né, que estão ligados no Mídia Mineira de Debate, que e hoje teremos 3 matérias importantes aqui que nós vamos reprisar aqui no programa, né? Vamos exibir aqui no programa. São entrevistas que a gente fez, né, com relação a essa questão da saúde aí. E a gente vai passar aqui também para os ouvintes ouvirem, entrevistas rapidinho de 4, 3 minutos, só para o ouvinte também ouvir, quem não pôde estar na reunião, para poder saber qual que é a opinião. Né, e só para aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes, né, dos nossos internautas, sem acordo, o prefeito Cezinha pode ser responsabilizado pela dívida com o Hospital de Cataguases. Sim, a gente tem 2 áudios para poder passar sobre isso. Um é do Dr. Rafael, que disse lá na reunião que quem ordena as despesas em Cataguases pelo Estatuto de Cataguases, o regimento do município, é o prefeito, não é o secretário de saúde, mesmo sendo a gestão plena. Foi o que o doutor Rafael falou lá pra gente. E nesse caso, se não chegar num acordo com relação ao repasse dessa dívida carimbada que teria que ter sido repassada para o hospital, o prefeito Cezinha pode ser responsabilizado, inclusive no CPF dele.
Então tem que resolver esse problema com urgência. E nós vamos passar, então, tanto a entrevista com o Dr. Rafael, quanto a entrevista com o Dr. João Batista, que é auditor-chefe do DENASUS, é o Departamento de Auditoria Nacional do SUS. Então nós vamos passar essas duas entrevistas. Se der tempo depois, tem uma entrevista que a gente fez com o Serafim Michelangelo, a gente passa no final do programa, mas essas duas pelo menos a gente vai passar hoje. Muito bem. Então tá, vamos lá para a maioridade penal. Doutor Eduardo, você é contra ou a favor essa redução da maioridade penal para quem é menor de idade? Sou contra. É contra, no caso. Eles fizeram um adendo lá que só para crimes hediondos. Né? Eu sou a favor da eliminação da maioridade penal. Para mim, bandido é bandido em qualquer idade. No meu entendimento... 12 anos, 10 anos, você tem 12 anos, esfaqueia sua mãe, para mim é tão bandido quanto se você tivesse 20. E outro critério é que a idade, maturidade, caráter não andam juntos. Eu conheço gente com 50 anos que é completamente infantil e conheço gente de 13, 14 anos que é arrimo de família, trabalhador, responsável. Então essa coisa de vincular idade a entendimento do que é certo e errado é uma coisa um tanto idiota. Né? Mas igual você vê que um país como a Inglaterra não adota esse critério. Lá, se você tiver 9 anos, cometer o crime, você vai preso da mesma forma. Vai para uma instituição especial, é claro, né? É separado dos bandidos maiores, né, de maior idade, mas acompanha até um certo ponto, depois você sai de uma prisão e vai para outra. Sim. Porque você não pode admitir que uma pessoa que tem maturidade ou cabeça para cometer um crime grave, hediondo, não tem cabeça para comer cana na cadeia. Você tem, né? Uma coisa, e se você faz isso, como a situação que nós temos hoje, você dá um salvo-conduto pro bandido. Mas então, com a arma na mão, fala assim, eu tenho ainda 16 anos, hoje eu tenho 15 anos, 12 meses e 29 de hoje eu posso matar. Eu vou assaltar aquele cara ali e matar ele, que eu não cometo crime. Isso é coisa pra idiota, né? Ele tem que ser lesado mentalmente para entender que isso é um critério válido. Mas no caso seria só em crimes hediondos, você é contra... Não, tipo pra mim não. Pra mim não, pra mim qualquer tipo de crime. A pessoa roubou um chinelo, por exemplo, é jovem, ele tem que ser penalizado pelo roubo de um chinelo. Aí ele vai cair naquele negócio da bagatela, da insignificância, você tá entendendo? Que é o que a lei penal prevê. O roubo é insignificante, chama de bagatela em direito. Você vai cair nas mesmas coisas, mas de qualquer forma é um roubo. Na verdade é um roubo, é um furto, né? Porque roubo você tem que ter a violência, né? O que diferencia furto de roubo é isso. Mas para mim crime é crime em qualquer idade. Aí o sujeito vem, tem que aplicar o ECA. O ECA é pra gente honesta, não é pra bandidos. Aplicar ECA pra bandido. Mas o ECA também não está sendo bem aplicado, né? Não está. Inclusive agora a proposta é aumentar a prisão de 3 para 8 anos, né? Então está recrudescendo. E precisa recrudescer, porque nós estamos num estado de guerrilha, né? Nós estamos num estado de guerra civil. Você vê aquele médico que foi esfaqueado lá no Rio. Depois daquilo, já teve pelo menos 20 pessoas esfaqueadas. Agora virou moda esfaquear os outros. Ontem na Vila Reis teve um sujeito esfaqueado. Foi na festa junina. Na festa junina. Então, esse negócio está virando moda. E faca é tido como arma branca. E ela mata tanto quanto uma arma. Dependendo do lugar que você esfaqueia, você mata a pessoa por hemorragia na hora. Então é um crime que é grave. E você vê, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, no dia seguinte usar faca dava pena de morte, dava cadeia, prisão perpétua. Se faz alguma coisa. Aqui o governo não faz nada. O governo assiste o caos, você está entendendo? Sem nada fazer. E quem está aprovando isso é o Eduardo Cunha. O governo é contra. O governo é contra a redução da maioridade. E o Eduardo Cunha do PMDB, né? Que é da base isso, já fez acordo com o Baixo Clero, já fez todos os partidos, vai aprovar esse negócio. Falou, isso aí estava na gaveta há 9 anos, aí ninguém fazia, ninguém metia a mão nisso. Né? E eu vou fazer, vou votar. Vamos ver a opinião do Magela, o que ele achou sobre essa questão que já passou lá na comissão, né? A comissão aprovou o relatório. Agora vai ser votado na Câmara e a tendência, igual o Eduardo falou, é que se aprove também. Aí, no caso, você seria contra ou a favor, Magela? Eu sigo o pensamento do Dr. Eduardo Barcelos, concordo com ele. Né? Não temos que relacionar criminalidade com idade. Né? Desde que a pessoa tenha uma consciência do que fez, que ele mostre isso, ele tem que ser responsabilizado. Então não precisa ter maioridade nem menoridade. Eu acho que ficou claro que a pessoa tem ciência do que fez, tem que ser responsabilizado. Então, acho que isso é uma atitude, na meu ver, desnecessária, não vai contribuir. Acredito também que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tinha uma ideia muito boa também a respeito disso. Ele tinha uma proposta muito boa, infelizmente não foi nem avaliada. Eu já pensava como ele, você tem que sobrecarregar
principalmente a pena daquele adulto que leva a criança com ele para fazer mas nem um crime. sempre esse caso, né? Às vezes o menor vai sozinho, né? Sim, mas eu falo assim, mas se ele for pego na presença de um adulto, você tem que majorar a pena do adulto. Para quê? Para que isso desestimule a ele a trazer o menor. Então eu acredito nisso também. Então, essa é uma ideia do governador Geraldo Alckmin, que infelizmente foi desconhecida. Mas ela está em projeto de lei. Está em projeto de lei? Está em projeto de lei. Então ela vai ser aprovada. Mas no caso lá, Magela, o seu partido, por exemplo, o PT, votou contra. Sim, contra da forma como está. Como eu, Eduardo, que somos contra da forma como está. Né? Ah, tá. No caso, é que eles reduziram só para crimes hediondos. Sim. Não, e reduzir só a maioridade não resolve. Só daqui um dia nós vamos reduzir para 14, para 12, daqui a eles não estão prendendo bebê. Desse jeito. E eu tenho um colega que fala o seguinte, assim, coitado desses meninos, eles vão para prisão para aprender a ser criminoso. Eu falei, aprender não, eles vão lá para ensinar. Eles são bandidos perigosos. Não é a idade que muda, não. Se ele tem poder para dar uma facada, é que ele pode votar para presidente aos 16 anos, ser responsável, votar para presidente. Já pode votar para presidente. Pode ser emancipado, constituir empresa, não pode ser preso? Que isso? Nós temos até... Isso é coisa de maluco, senhor. Tem um caso que eu guardo muito em mente, sabe, Eduardo? Nos Estados Unidos, um menino de 9 anos cometeu um crime na escola e saiu algemado. Ele saiu algemado. Mas nesse caso, você é contra ou a favor? É o que eu te disse. Devia sair algemado. Devia sair algemado. Porque ele tem ciência do que ele fez. Ele quis agredir. Ninguém mata por acaso, não, Marco. Foi tudo planejado. Desde o momento que ele pegou a arma, premeditado. Se é premeditado, ele mostrou que ele tem capacidade de premeditar, de agir. Aí ele vai ser perdoado só porque ele não tem idade? Agora, nesse caso, a reclusão seria num local onde ele poderia também ser ressocializado de uma melhor forma, ou seria na penitenciária? Toda prisão, a intenção dela é ressocializar. Né? Lógico que seria, como o Eduardo citou aqui, você vai escalonar. Então, ele tem 9, vai ficar até 14 em uma, depois de 14 até 18 ele vai para outra. Né? Isso de acordo com a pena dele. Mas não pode facilitar, porque senão dá uma ideia de impunidade, Marcos, aí as pessoas se sentem protegidas para agir errado e para cometer os crimes. Semana passada, um sujeito foi assaltar outro lá em São Paulo, e a vítima estava armada. Deu 3 tiros no bandido. O bandido caiu no chão, veio o resgate, veio a polícia e ele começou a reclamar. Esse cidadão não podia estar armado, porque tem o Estatuto de Desarmamento. Como é que eu vou assaltar ele tá armado? É sério, O cara, eu vou processar o governo. Parece brincadeira. Parece brincadeira. Quer dizer, eu sou bandido, eu posso andar armado. Você vê que nos Estados Unidos, a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos tem 18 artigos da Constituição. A nossa tem quase 300 artigos. Você vê que baderna que é. Segunda emenda também fala... pelo sistema, porque cada estado também faz a sua lei. Sim, mas tem a Constituição americana, né? A Constituição da Federação. Sim. Ela diz o seguinte na segunda emenda: todo cidadão tem direito de ter uma arma para se proteger. Né? Hoje a população está desarmada, os bandidos estão armados às vezes até com fuzil de mira laser, R15, cometendo crimes gravíssimos, entendeu? Assaltando carro forte, assaltando banco, explodindo caixa eletrônica com dinamite. E o negócio o povo está sem defesa, o povo não tem defesa. No Rio de Janeiro, se você for assaltado, você pode entregar o celular, o dinheiro, a carteira, que você está morto. Você é assassinado. Sério? Todo assalto termina em latrocínio. Então esse caso é grave, essas coisas precisam ter um fim, você precisa parar. Você está entendendo? É por isso que às vezes eu falo com o saudosismo da época dos militares, todo mundo, mas você quer o retrocesso? Eu não quero retrocesso. Eu sou de uma época que eu saía, deixava meu carro aberto, ninguém roubava meu toca-fita, ninguém me oferecia droga na rua. Eu não via assalto na rua. E se fizesse, o exército ia lá e matava. Você está entendendo? Resolveu o problema. Você tinha segurança no Rio. Você andava no Rio, Quem foi cuidar da sua vida na época da Revolução, não teve problema nenhum. Passou pela... Eles falam que houve uma ditadura. Eu não acredito. Porque você tinha eleição para prefeito, você tinha eleição para governador. Você não podia eleger presidente e deputado naquela época. Tinha 2 partidos. Onde é que tem 2 partidos que tem ditadura? Não existe ditadura. Então isso é uma falácia. E havia segurança, você está entendendo? Nós não temos hoje essa segurança na rua. Hoje você anda aqui em Cataguases à noite, eu tenho colegas que foram assaltados aqui perto do Azulão aqui, ó. Hoje em dia tá complicado. Tá complicado. Essa questão, a sociedade realmente não tá... E eu não posso andar armado, não posso me defender. Suportando mais. Eu não posso me defender, ué. Inclusive nem aquela... Vou andar com faca agora, né? Não, porque antes tinha aquela... Perfeito, vou andar com a faca. Aqueles taser, né, de choque que começou a ser... Depois também proibiram também. Né? Não, então, hoje me ofereceram na casa do celular spray de pimenta. Não é pimenta, não, é gengibre. Eu vou jogar spray de pimenta no cara, o cara me atira, ele me mata, né? É verdade, isso aconteceu lá em São Paulo também. Doutor, você não acha, doutor Eduardo Barcelos, que
a sociedade caminha para se auto-armar, verdadeiramente na palavra, porque a coisa vai chegar num ponto tal, porque a lei do desarmamento não funcionou, a lei do desarmamento ela só funcionou pro cidadão de bem, pro bandido não funcionou. Bandido não funcionou. Entendeu? Se desarmasse todo mundo, aí tava boa a lei. Desarmar todo mundo. Agora o bandido tá armado, eu fico desarmado e o bandido armado. Estamos caminhando por Oeste. Estados Unidos e... Não estamos caminhando. A gente caminhando, se todo mundo tivesse armado, só não valia xingar a mãe e atirar nas costas. Aí tava tudo equilibrado. Por que Estados Unidos e Rússia não atiraram bomba no outro? Porque os dois tinham bomba. Agora, se um só tivesse, um ia atacar o outro. Concorda comigo? É o desequilíbrio. É o desequilíbrio que faz, de forças é que faz essa coisa, esse caos social. Então, precisava deixar o cidadão preparado, armado, para pelo menos ter uma chance de se defender diante de um assalto, né? Certo. Bom, Maurílio, acho que a gente tem aqui, nesse caso do desarmamento também, você concorda com o doutor Eduardo? Marcos, eu acho que isso não é a liberdade, não prega a liberdade. Então, se a pessoa deseja ter uma arma, eu acho que ele deve ter. Eu não teria uma arma. Certo. Mas qualquer cidadão que acha que pode ter, que deva ter, por que não? Se o bandido que te ameaça anda armado, se o bandido que vem a seu encontro, que vem trazer um prejuízo para você, anda. Eu não teria uma arma, tá certo? Ou pelo menos assim, se eu tivesse uma arma, não seria para se defender, seria uma arma para esporte. Não é o meu pensamento. Mas você defende a liberdade da pessoa poder ter. Defende a liberdade. E não discordo quem quer ter. Até o primeiro assalto, né? Depois do primeiro assalto você mudava de opinião. É igual o cara que fala, eu sou contra a redução da maioridade, até ele ser assaltado por um pivete, por um menor. O dia que o menor assaltar e der um tiro nele, ele muda de opinião. É isso aí. Pois Bom, é. Maurílio, acho que a gente teve concordância aqui, né? Tivemos concordância. Que reflete até também o que está acontecendo com a população hoje. Aquela questão, né? A questão da segurança pública no Brasil, ela continua realmente muito insuportável. complicada. Você vê países fora aí, por exemplo, o sujeito foi pego lá com um fragmento lá de maconha, condenado à morte lá e tudo. Não, mas a questão da droga já é uma outra questão. Aí é uma questão paralela, é uma outra discussão. Mas a associação da droga e da arma, pelo menos na questão dos bandidos, existe uma ligação. Mas, porque a vende-se droga para comprar-se arma. Mas se vender droga na farmácia, é R$1 o quilo, acabou o problema, você acabou com o traficante. Não tem mais traficante, ninguém sobe morro mais para comprar droga. Porque é uma questão de saúde, droga. O cara que se droga, ele é um doente. Mas a pessoa que é dependente não tem dinheiro para comprar. Ele é um doente. Ele vai continuar assaltando. Mas o Brasil... o problema é esse. Pois mas se eu tiver armado e ele me assaltar, eu mato ele. Você tá entendendo? Esse que é o problema. Então ele vai ver onde é que ele vai assaltar. Porque assombração sabe para quem aparece. Você tá entendendo? Ele sabe onde ele vai. Tá entendendo? Então você tem que ver. Por que o cara te assalta? Porque ele sabe que você não vai reagir. Que você não tem como reagir, que você não pode andar armado. Então você desequilibra as forças. Então você tem uma situação quase que se mistura com a outra. É verdade. Bom, vamos falar de Cataguases? Vamos falar de Cataguases, né? Tá aqui, ó. Aliás, a gente estava falando de Cataguases também. Estava falando de Cataguases porque o assunto aí... No momento nenhum nós deixamos de falar. Abrange aí de um modo geral. Não, e nós vivemos aqui, né? Pense globalmente, haja localmente. E como o doutor Paulo disse aí, pessoas são assaltadas não só à noite, doutor, diariamente, durante o dia também. Nós tivemos um dia aí que teve 12 assaltos, né? Num dia, né? Teve uma mulher só ela cometeu 5 assaltos. Sim. Tá entendendo? Não, existe muito assalto que ninguém noticia. Não noticia, então tá fora da estatística, tá entendendo? Muita coisa que acontece. E Cataguases não tinha isso, o jeito de parar com a moto, de capacete, descer, assaltar a loja e voltar pra coisa. Isso não existe. Isso tem que ser fuzilado, entendeu? O cara tem que tomar um tiro de escopeta. Tá entendendo? Hoje tinha um cara contratando numa loja aí, ó, que era um segurança que saiba atirar com escopeta. Não, há pouco tempo agora a gente teve aí um roubo numa loja que foi cometido pelo mesmo rapaz que tinha roubado há cerca de 1 mês ou 2 a outra loja e já estava solto. Você quer ver a falência do nosso sistema criminal? Esse menino que matou o médico lá no Rio, ele tinha 15 passagens pela polícia. Ele foi lá o quê? Na festa? Tinha festa na delegacia, porra? Ele foi fazer o quê lá? Ele foi convidado para uma festa, bebeu, comeu docinho, bebeu guaraná e saiu e foi embora para casa? Aí voltou de novo, voltou 15 vezes. Como é que o sujeito não está na grade? Se tivesse na grade o médico estaria morrido. Exatamente, porque o sujeito que mata um outro, ele não tem o freio moral, ele não tem o freio de pessoa humana, de respeito pela vida do outro. Ele tem que ser alijado da sociedade, ele tem que ser separado da sociedade na jaula, porque bicho você põe em jaula. Entendeu? Bicho violento você põe em jaula. Bicho bom você pode deixar solto, não tem problema nenhum, porque ele é bom. Ele é amigo, companheiro. Agora bicho ruim tem que ficar em jaula. Sujeito que comete 15 crimes está na rua.
uma hora ele vai, entendendo? Ele perde aquela noção do respeito pela vida do outro, pelo respeito ao patrimônio do outro. Sim. Você tá entendendo? O uso do capacete ajuda o bandido ou protege o cidadão? Ajuda o bandido. Inclusive, eu queria até falar com o Magela aqui, quando os vereadores foram eleitos, eu entreguei ao Aquiles um projeto de lei que foi feito na Colômbia, que obrigava a colocar a placa da moto no capacete, grande, para identificar. Sim. Você tá entendendo? Então, Acho que esse projeto chegou a dar entrada lá na Câmara. Pois é, mas não foi aprovado, né? Nós estamos com quantos anos? 2 anos? Chegou a ser votado, mano? 2 anos e meio. Não, E o projeto não foi aprovado. Se o cara for pego andando com a placa da moto com um número e com um capacete de outro, ele é multado. Ele, tá entendendo? Ele vai ser detido. Então, você vincula, o sujeito perde aquela coisa de ficar invisível. Porque quando você põe o capacete, você fica invisível. Mas se o cara sai pra praticar um assalto também, por exemplo, ele não vai pôr número de nada, vai... Não, então quem for pego sem capacete tem que ser detido também, né? Se for pego com capacete sem número, tem que ser detido nesse também. caso ele não vai... vamos supor, se eu fosse praticar um assalto, eu ia pôr um capacete sem número, Aí você já tá praticava o detido. assalto e Aí vai trocar só o capacete. inverter a Mas se você multa, for multa quem tá de capacete. Mas você assume o risco de ir do seu covil até a loja e ser detido no meio do caminho. Lógico que é uma eventualidade, mas nesse ponto o Eduardo tem razão. Diminuiu mais Porque 80%. você acaba por limitar a ação do bandido, porque ainda há uma restrição para ele. Pode ser que ele faça 2 assaltos e não apareça um policial para pegá-lo. Mas pode ser também que saindo de casa com essa intenção, ele pague numa blitz e ele vai ser preso, né? Ele vai ser pelo menos autuado. Então, você cria mais um limitador. Agora, um garantidor 100% nós não vamos ter nunca. Não, porque poderia muito bem usar uma touca ninja no bolso, na hora de assaltar, cobra a cara, faz o assalto. Vai com capacete? Mas sem o capacete, ele usa a touca ninja. Ele tem que ser preso. Porque o bandido... Andou sem capacete, tem que ser preso. O bandido, ele acaba por criar também opções, né? Já foi muito comum o assalto a carro forte. Aí se fechou, criou as dificuldades. Aí muda. Eles começaram a assaltar os carros de eletrodoméstico. Aí criou-se, criou, aí foi para banco, depois foi para botijão de gás. Então agora voltou de novo para as cargas eletrodomésticas. Mas, por exemplo, a gente teve uma lei... Foi produtos farmacêuticos. Isso. Vai criando as dificuldades e eles vão partindo para outra. Mas a gente teve uma lei aqui em Cataguases que foi aprovada, que é proibido usar capacete em locais públicos. Essa lei é minha. O grande problema inclusive, dela... Inclusive, posto de gasolina, a pessoa teria que se cegar e tirar o capacete. Momento, você não mas nós tivemos assalto. Mas olha só, é local público. É porque você não tem, Marco, como fiscalizar. Você tem a lei que, por exemplo, se um policial interessar, falou, você não pode andar de capacete não. Né? Você tem agora, o que essa lei deu? Ela deu a oportunidade para o policial de cobrar. Mas você não tem fiscalização a esse ponto. Mas é muito rápido o assalto também. O cara chega em 40 segundos, ele faz o assalto e vai embora. Mas se o policial... Né? Hoje o policial tem mais uma lei que dá ele a oportunidade de falar, não pode não. Porque antes, se falasse, não, eu sou livre, eu posso andar. Hoje não, tem uma lei municipal que proíbe você se afastar da sua moto por mais de 1 metro de capacete. Então o policial hoje tem um garantidor para ele cobrar. Antes ele não tinha. Sobraram, né? Policiais que sobraram. Isso, antes ele não tinha. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não dá tempo do policial cobrar, porque eu tenho um vídeo, por exemplo, no site Mídia Mineira, do assalto que teve no posto da Pampulha, e o cara chegou em menos de 1 minuto, ele soltou e foi embora. Ô Marcos, olha só. Porque o dono do posto não pode andar armado. Se ele pudesse ter uma escopeta lá, o sujeito não assaltava. Isso, Marcos, é a mesma história. Eu costumo dizer que é a mesma história do centroavante e do zagueiro, né? O centroavante está sempre que inventar uma forma de passar pelo zagueiro. E o zagueiro vai ter que sempre pensar também numa maneira de não deixar o centroavante passar. Então é a briga bandido e mocinho. Agora, enquanto eles inventam... Os gols também sempre acontecem. Enquanto eles inventam uma facilidade, nós temos que inventar uma dificuldade. Agora, os gols vão sempre existir. Não, isso é histórico, porque quando inventaram o primeiro cinto de castidade, na semana seguinte inventaram o primeiro abridor de latas, né? Isso é histórico. Agora, com relação a essa questão da... Se o dono do posto tivesse escopeta, né? O bandido não teria assaltado. Mas em compensação... Ele até poderia ter assaltado. Mas se o dono do posto tivesse dado um tiro no bandido, com certeza o dono do posto ia gastar. Ia ter que vender o posto para sair da cadeia depois. Não é assim não. Aqui não é assim, não funciona assim não. Não é bem assim não. As coisas não são assim não. Se você matar, sair do flagrante, você se apresenta, você responde em liberdade. Responde o processo em liberdade. Porque, e essa coisa de legítima defesa? Mas é legítima defesa do patrimônio, existe. Tem legítima defesa de terceiro.
Você vê um cara agredindo seu filho, você mata ele, você não está defendendo a você está defendendo um terceiro, você está defendendo seu filho. E é legítima defesa. Legítima defesa do patrimônio. Você está dentro da sua casa, dormindo com a sua mulher, o sujeito pula a janela, você tem que dar um teco nele. Acabou. Ele assume. Matou ele dentro da sua casa. Acabou, ele está invadindo. Primeiro que ele cometeu o crime de invasão do domicílio. Você pisou na soleira da minha casa, sem minha autorização, você já invadiu o domicílio. Você botar o pé na porta, sem a minha autorização, sem a autorização do dono, não precisa ser casa não, pode ser uma barraca de cigano. Se você abrir a porta da barraca e botar o pé, você já cometeu o crime de invasão do domicílio. O crime já está consumado. Você pode passar fogo no indivíduo, porque ele está invadindo seu domicílio. Ele está colocando a sua integridade física da sua família. Mas só que na prática, quando isso acontece, a gente vê o dono do imóvel ser preso, né, Eduardo? Mas é preso, vai na delegacia, presta depoimento e sai, entendendo? As coisas não são assim no Brasil. Entendendo? Tá certo. Não funciona assim. Maurílio, vamos chamar um intervalo então. Depois do intervalo a gente então vai falar sobre a questão. O assunto é bom, é importante. Isso. Aí depois do intervalo nós vamos falar sobre essa matéria que está no site Mídia Mineira. Sem acordo, o prefeito Cezinha pode ser responsabilizado pela dívida com o Hospital de Cataguases. Ok, estamos de volta com o programa Mídia Mineira em Debate, aqui pela Rádio Cataguases AM 550 kHz. O tema agora é a matéria também no site, né? Exatamente. Sem acordo, o prefeito Cezinha pode ser responsabilizado pela dívida com o Hospital de Cataguases. Teve uma reunião na tarde de ontem e o auditor-chefe do DENASUS, doutor João Batista, esteve presente justamente para poder tentar passar tanto para o hospital quanto para a Secretaria de Saúde essa questão da verba carimbada, como é que funciona e tal, e tentar chegar a uma conclusão. Né? Passar para a prefeitura. Não, mas informar, entendeu, né? Informar também o hospital como é que funciona isso daí. Então o auditor-chefe do DENASUS, doutor João Batista, ele teve lá, ele questionou sobre as dívidas lá, mas ele disse o seguinte, que pelo menos a verba carimbada, que dá 969 mil, porque o hospital está reclamando uma dívida de 1.600.000, e a verba carimbada que totaliza lá 969 mil, referente à UTI e rede de urgência e emergência. Então, esse dinheiro tem que ser repassado o mais rápido possível para o hospital, porque ele foi claro em dizer lá que isso pode dar problema para o gestor, que no caso, a princípio seria o secretário-geral da Antonus, mas, segundo o que o promotor falou lá, o doutor Rafael, o responsável pela ordenação de despesas seria o prefeito Cezinha. Então, pode dar problema para o prefeito, então tem que resolver isso com urgência. Quanto ao pronto-socorro, a gente tem até uma notícia boa, que como está sendo realizados os pagamentos de subvenções do município de 250 mil, então o pronto-socorro, o município está cumprindo o contrato com relação ao pronto-socorro do hospital. Então não tem como ser entregue o pronto-socorro. O pronto-socorro vai continuar no hospital, porque o contrato está em vigência, então o município está cumprindo a parte dele, então não tem como o hospital quebrar esse contrato por causa disso. E esse valor de 969 mil é relativo à rede de urgência e emergência, leitos de UTI da rede de urgência e emergência. Então, esse valor tem que ser repassado com urgência. Então, a gente tem uma entrevista, inclusive, com o doutor João Batista. Queria que você passasse para a gente aí, Maurício. Claro. E em seguida, a entrevista que a gente fez também com o doutor Rafael, e depois os nossos convidados aqui vão comentar sobre isso. Esse desvio de finalidade que aconteceu, parece que ficou claro aqui que é uma coisa muito séria com o recurso federal e o município não sinalizou ainda nenhum acordo. O que pode acontecer agora? Ele é uma impropriedade, né? A princípio é uma impropriedade, não é uma irregularidade, porque nós não conseguimos provar que houve desvio de recursos para beneficiar terceiros ou os gestores. Agora, quem pode responder sobre as consequências, no caso aí é o promotor, doutor Rodrigo, no nível estadual, o Ministério Público Federal e até mesmo, se for o caso, a Polícia Federal. O processo agora, quem vai cuidar é o Ministério Público Estadual, que vai avaliar as naturezas dos recursos que estão atrasados, vai analisar meu parecer e vai ver se a ação vai ser feita em uma força-tarefa estadual ou federal, ou só o estadual vai atuar, ou só o federal. O recurso federal nós vamos abordar no parecer, basicamente, é o da rede de urgência e emergência, uma vez que ele está em todo o site do Fundo Nacional de Saúde, com transparência, e o próprio município e o hospital, eles entendem e comprovam o pagamento de apenas 3 meses. Se nós temos 3 meses e o valor está recebido de outubro até agora, existe no mínimo 5 a 6 meses
dos valores repassados que não foram efetivamente repassados pelo hospital. E isso toma uma gravidade maior, muito mais na questão da assistência, na questão do gerenciamento da saúde, para o secretário municipal de saúde ou para o prefeito, no caso que aqui parece que de fato de direito o responsável pela gestão da saúde é o prefeito, do que é o secretário propriamente, do que a questão, o desvio prejudica a assistência. Então a questão não é o recurso, muito mais a assistência. É uma pessoa chegar no hospital e não poder ser atendida. Por quê? O fato do secretário falar que ele não tem dinheiro porque ele pagou outras despesas ao hospital, isso justifica? Isso justifica dentro da análise, nós estamos falando de impropriedade e não irregularidade. Ele está falando exatamente o que eu estou falando. Ele está comprovando que o que eu estou falando está correto. Ele está dizendo, houve desvio de finalidade para ações de serviço de saúde. Não houve desvio de dinheiro. Não houve desvio de recursos de modo geral. Ou seja, para outras áreas, dar prejuízo a alguém, ou para beneficiar a mim ou a terceiros. É isso que ele disse. E o fato de declarar também que ele não é ordenador de despesa, significa então que a responsabilidade cai sobre o prefeito? Na verdade, são duas coisas distintas. Ele declara que ele não é, uma vez que ele não tem autonomia para posicionar sobre um acordo dos recursos referentes à saúde, recursos fundação, ele está dizendo que ele não que ele não tem o gerenciamento dos recursos da saúde e também que ele não é o ordenador de despesa. São duas coisas distintas. E se isso for comprovado por meio de documental, que eu vou analisar os documentos enviados, isso fica caracterizado que o responsável, a pessoa indicada para responder pela saúde de fato de direito em Cataguases seria o prefeito municipal, pela forma que ele está falando. Agora, eu não tive tempo de analisar os documentos a mim apresentado ainda. Se, com base na documentação, se ficar caracterizado que ele não gerencia os recursos de saúde, que ele não é o ordenador de despesa, naturalmente ele está repassando essa responsabilidade, essa atribuição para o ordenador político, que também passa a ser um ordenador técnico, o prefeito municipal de saúde, o prefeito municipal de Cataguases. Nesse caso, o prefeito pode ser responsabilizado? Poderá não, aí ele será responsabilizado em todos os acordos e aspectos jurídicos que envolver a saúde, de modo geral. Poderá ter que devolver esse dinheiro com recurso dele mesmo? A responsabilidade dele vai ser pessoal e pela pessoa jurídica de direito público. Ele vai responder o município, né? O município de Cataguases vai responder pela gestão da saúde e, naturalmente, ele responder como pessoa física. Nossa, obrigado. Muito obrigado. O Marcos Gama, o repórter Marcos Gama, conversando com o Dr. João Batista. Agora nós vamos trazer uma matéria também que o repórter Marcos Gama fez com o Dr. Rafael Vieira. É o procurador-geral do município. Muito bem, então vamos trazer aqui agora para você que está ouvindo aí. Você falou que o ordenador de despesa não é o geral aqui no caso do município. O ordenador de despesas do município de Cataguases, por força da lei orgânica do município, é o prefeito. Mesmo a saúde sendo gestão plena? Mesmo. A saúde, gestão plena da saúde é do município. Gestão plena do município de Cataguases. Então o ordenador Cezinha. O ordenador de despesas do município de Cataguases é o Cezinhas. Pois é, nós tivemos então o áudio aí com o Dr. João Batista, falando sobre as implicações que pode acontecer, né, nesse caso aí, da verba carimbada que o município não repassou ainda para a secretaria, para o hospital. A gente acredita até que eles vão propor um acordo essa semana, que eu acho que isso não vai ficar dessa forma, né? Mas é um caso sério. E também o Dr. Rafael falando que o ordenador de despesa seria o prefeito. Então isso também fica até uma situação complicada para o prefeito Cezinha, para ele poder tentar resolver isso o mais rápido possível. Eu acho que está vendo, na verdade, um jogo de empurra-empurra, né? De tentar passar a responsabilidade do problema, um fica empurrando para o outro. Um diz que o hospital é culpado, outro fala que o município é culpado. E com isso, o povo, né? Que é aquela história do mar e do rocher, do povo é o marisco, né? Fica tomando lambada, o povo não tem nada... Será que é para ganhar tempo isso? Eu não sei, eu sei que a saúde não pode esperar. Né? O hospital tem despesas, né? A verba em questão é uma verba bicarimbada, porque além de ser uma verba de saúde, que já é por isso carimbada, ela era específica para urgência e emergência. Sim. Você está entendendo? Então, ainda que se diga assim, eu coloquei no hospital, mas eu coloquei numa outra rubrica, há um desvio.
Não, é claro que não foi um desvio, talvez, de má fé para se apropriar de um recurso. Como o auditor falou, de desvio de finalidade. Né? Houve um desvio de finalidade. Mas se você desvia, se você vai comprar escova de dente, compra bicicleta, você está fazendo. Alguém está sendo prejudicado. Nós lamentamos que isso tudo tenha acontecido, que tenha acontecido dessa forma, porque nós queremos agora a solução. Tem que se ter uma solução. A mais rápida possível, né, Marcos? A mais rápida possível, porque é um dinheiro que é direito do hospital que não foi repassado a ele. E é um dever do município. Nós estamos aí com as 3 instâncias envolvidas para que ninguém jogue para mais ninguém. Né? Nós já temos um representante federal, nós temos o Dr. Rodrigo representando o estadual e nós temos o município, né, através do seu secretário. Então, não é muito difícil levantar isso, acredito. Né? Agora, como você disse, que o doutor João Batista falou, né? Sim. Tem que pagar. Depois ver o que fez. Né? Se o hospital tiver que restituir, que restitua. Ou então que fique 3 meses sem receber, até que faça uma restituição prolongada. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito porque é direito do hospital. Né? É dever da prefeitura pagar. Então, mas mesmo, eu acredito que talvez não vai ter essa questão de restituição, porque ele falou que pagou o hospital outras coisas. Sim. Se ele não tivesse pago essas outras coisas, a dívida ia ser muito maior. Mas ele apresentou os recibos? Não, ele ainda não apresentou nada lá ainda. Aí o negócio começa a complicar, porque prova de pagamento é recibo. Nesse ponto, ainda está muito recente as reuniões, para a gente começar, pelo menos no meu caso, eu não gostaria de definir nada. Você acompanhou as primeiras reuniões, né? Não, mas aí era outro assunto, né? Era o nível 2 que foi prometido, que não veio, que trouxe um transtorno para o hospital, trouxe um transtorno para a Prefeitura Municipal de Cataguases também. Então, essas 2 eu acompanhei. Para essa eu não fui convidado. Né? Se tivesse convidado, gostaria de participar. Mas gostaria de parabenizar você, o que você traz para o público, né? Você é muito cuidadoso, você coloca as 2 partes falando, você dá oportunidade para falar, tem certeza que a matéria é mais do que isso, lá no site nós vamos encontrar até maior. Eu até entrevistei também o Geraldo Antonus, só que a entrevista dele é o seguinte, ele disse que no momento ele não pode falar nada, que ele vai ter que ver como é que ele vai fazer para poder pagar. Então, assim, Marcos, eu acho que está muito recente para a gente fazer alguma conclusão. A conclusão que eu tenho é que há um erro, está até assumido pelas partes, há um erro e que tem que ser corrigido. Até porque o hospital é uma empresa como qualquer outra. Ela vive de dinheiro. Ela vive de vendas de serviço. É filantrópica, mas tem que pagar também as contas. Ela é filantrópica na sua finalidade. Exatamente. Mas a necessidade de angariar fundos para se manter, né, porque ela tem custos fixos, energia, ela água, tem que se manter. Salário. Né? Claro, então é preciso que isso seja recompensado através do serviço que ela presta. Até porque cada serviço dela tem um custo. E que, né, como dizia meu pai, o que é combinado não é caro. Então, se foi combinado assim, agora que há um erro que tem que ser sanado, tem. Né? Hoje, nós vemos que é muito mais rápido, a notícia chega, as informações chegam. Né? No passado, as coisas, a gente ouvia assuntos e não haviam demandas, não haviam essa agilidade, essa cobrança. Hoje nós temos. Então, eu espero que nós vamos, com isso, aprendendo, vamos passando esse país a limpo, de uma maneira que o cidadão brasileiro merece. Isso é um país maravilhoso, nós temos tudo nesse país. Então nós precisamos fazer dele nosso. E para que ele seja nosso, nós precisamos estar protegidos, estarmos felizes aqui nesse país. E para isso, temos que sanar tudo isso. Corrupção, esses desvios, esses enganos, que até o presente momento parece engano. Então, de acordo, provou? Vamos tomar todas as devidas providências para que isso não aconteça mais. O bom é que você falou, que o povo hoje tem mais informação. Mais informação e é muito mais rápido, Marcos. Muito mais rápido a informação. Muito mais rápido. Tem questões que estão hoje acumuladas nas justiças de Cataguases, que se fosse a atual, seria muito mais rápido a apuração, até porque o povo colabora quando começa a cobrar, né? Quando você vai, mostra, faz uma reportagem, o outro reclama, o vereador vem e fala. Então, quer dizer, isso põe uma dinâmica até na própria justiça que traz rapidez, e quem ganha com isso é a população. Nós precisamos melhorar esse país, porque esse país é nosso. Agora, para que nós possamos nos orgulhar dele, é preciso que ele nos retorne tudo que nós investimos nele. Tá certo. A Câmara também está fazendo tem uma comissão que foi criada na terça-feira, uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, para também fazer um trabalho paralelo, né?
no caso, a comissão, quando ela é pedida, ela já é automaticamente criada, né? Não há necessidade de aprovação, desde que ela tenha 1/3 dos vereadores, no caso de Cataguases são 15, 5 vereadores pedindo, ela está automaticamente aprovada e o seu presidente é o primeiro vereador que assina, no caso desta, vereador Serafim. Sim, e a opinião do vereador Magela sobre essa comissão, ela vai ser uma ferramenta útil ou, como outras pessoas estão falando aí, que não tem muita utilidade porque o Ministério Público já está Marcos, ela pode, com seu relatório, colaborar, né? Eu acho que o caso está muito bem entregue, quando você tem o promotor de justiça, quando você tem agora essa presença do governo federal, do SUS, né? Quando você tem o secretário, quando você tem 2 auditorias, um em cada lugar, acho que está muito bem entregue. Mas vejo que se os vereadores quiseram fazer, né, esses vereadores quiseram fazer essa comissão, eu acho que ela pode ajudar, porque de repente um fato novo que possa passar despercebido a essas 3 instâncias envolvidas, o relatório pode colaborar. Não vejo como desnecessário, vejo como algo a mais. Complementar, né? E é complementar. E ela realmente aconteceu porque a Câmara Municipal, pelo menos até onde eu sei, hora nenhuma foi chamado para participar dessas reuniões. Me parece, né, que a comissão foi avisada ontem em cima da hora, tanto que os vereadores chegaram, a informação que eu tenho, 5 minutos para acabar a reunião. Então, quer dizer, já que a Câmara foi alijada, a Câmara, que também é um órgão, né, de controle da cidade, resolveu dar a sua contribuição, ela com a autonomia que ela tem de criar a sua comissão. É um direito dos vereadores. Eu acho que não, é um dever, né? Não, vai complementar. Um dever. Agora, se tivesse sido chamado representante da Câmara, seria necessário criar essa SEI, uma vez que eu vejo que ela está muito bem entregue. Mas vejo também que essa SEI, de alguma forma, pode colaborar. Se levar mesmo os fatos, está comprovando tudo que está sendo levantado. Mesmo porque também vai investigar a questão da atenção básica. Sim. Também. Não, outra coisa, Marcos, se levar os mesmos fatos, é bom que mais alguém comprovou. E se levar fatos novos, melhorou ainda, porque trouxe uma contribuição ainda maior. Desnecessário, eu acho que não. Acho que é complementar. Tá certo. Você tem alguma opinião sobre essa... Eu tenho. Porque eu discordo no sentido de que é uma coisa que pode ou não ser feita. A obrigação do vereador são 2 obrigações principais. Uma é fazer boas leis para o município, outra é fiscalizar o executivo. Quem é que está na bola da vez? É o gestor. Sim. A Câmara tem o legislativo não pode ficar de fora. A Câmara tem a obrigação, dever de fiscalizar as ações do Executivo. É um dever que a Câmara tem. Essa comissão tem que ser criada, entendeu? Isso é mandatário, não é ato discricionário, não é pode ou não pode, não. A Câmara tem o dever institucional de fiscalizar as ações do município e do Executivo. E pelo que se vê, o Executivo está envolvido até o pescoço no negócio. Seria ele o que desviou de finalidade, né? Desviou de princípio a verba do hospital. Eu acho que a Câmara tem essa obrigação. Não acho desnecessário, não. Acho importantíssimo e talvez seja por lá que nós vamos encontrar alguma solução. Isso aí, Maurílio, a gente está chegando já no final. A gente tem uma entrevista também com o Dr. Serafim. E com o Michelangelo, que faz parte dessa comissão, mas eu vou deixar para poder passar amanhã, né, Maurílio? Ok, tudo bem. Senão não vai dar tempo hoje. Fato é que quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, sempre existe mais alguma coisa para ver, né, meu caro? Mais em Cataguases. Meu Deus do céu. É verdade. Saramandaia. E o nosso povo, coitado, é que leva a burduna. Burduna, né? Leva a burduna. O povo leva sempre a burduna. E paga o imposto, hein? Paga o imposto. O povo pagador de imposto tem direito e não recebe a contraprestação do serviço. Eduardo, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço a lembrança do meu nome, né? De poder colocar aqui as nossas opiniões. E agradecer aos ouvintes, agradecer a participação aqui do colega Magela. E dizer que eu espero que essa situação do hospital se resolva da melhor forma e da forma mais rápida, né? Eu sempre que entro lá no hospital, eles me perguntam, o senhor tem um plano? Eu falo, eu tenho, sair daqui o mais rápido possível, vivo, de preferência. Magela, também muito obrigado por ter vindo. Marcos, eu que agradeço, né? Eu costumo dizer que programas nesse nível, dessa forma como ele desencadeia, a gente sempre sai melhor do que chegou. Então, muito obrigado a você pelo convite, parabéns a você pela forma como você vem retratando os acontecimentos de Cataguases, através do seu site, através desse programa. Eu acho que isso colabora muito para a formação e a politização do nosso povo, né? Porque quem está em casa usa o seu senso crítico, concorda com a gente, discorda da gente, mas o fato de pensar e refletir vai fazendo com que cada um de nós se torne cada vez melhor. E isso é importante. Nós precisamos de um povo assim, crítico. Que, né, às vezes as pessoas confundem a palavra crítica achando que é sempre algo negativo. Não é.
Crítica é uma reflexão e um posicionamento, né? E a manifestação desse posicionamento. Eu sempre falo com meus alunos, quando dou aula de filosofia, sociologia, quem te critica, adore essa pessoa. Porque quem não te critica, porque já desistiu de você. Então quem está te criticando, porque ainda confia que você vai acertar. Aposta então, em você, né? eu adoro a crítica, é gente que aposta em mim. Então, Marcos, muito obrigado, né? Que Deus continue abençoando o seu trabalho aí. Muita força para você, para a Jane, para a sua família. E sucesso para você. Obrigado a Maurílio, obrigado ao Eduardo também, a participação aqui. Um abraço a todos os seus ouvintes.